Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos, amém? Deus abençoe a sua vida. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Há algum visitante hoje? Temos alguém que nos visita hoje? Não temos nenhum visitante. Temos um visitante lá, sejam bem-vindos. Amém? Que o Senhor abençoe. Mais alguém? Seja bem-vindo também. Aleluia, glória a Deus. Essa casa é a sua casa também, viu? Fique à vontade no meio de nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Lucas 19, do 1 ao 5. Lucas 19, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Amém? Amados, apesar de eu pregar sobre Zaqueu, sobre esse texto, mas o Senhor já, na semana passada, enquanto eu orava, a gente tem o nosso nome na escala há algum tempo antes da nossa pregação, hoje, essa semana até a última semana da escala, então a gente vai orando e pedindo ao Senhor. Sobre essa palavra eu preguei quando nós estávamos na viagem missionária no Paraguai, lá no domingo passado, que estávamos lá. E, amados, o que eu quero focar hoje é que nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Deus que nos vê. Havia uma história fictícia, amados, de um ladrão que entrou numa casa para roubar aquela casa, e quando ele entra na casa, ele pega um iPad na mão, e daí ele ouve uma voz assim, dizendo: Jesus está olhando. Aí ele fica preocupado, olha em volta, não vê nada, tudo escuro. Aí ele vê um notebook ali, ele vai lá, pega o notebook. A hora que ele pega o notebook na mão, ele ouve uma voz: Jesus está olhando. Opa! Ele vai perto da TV e escuta novamente a voz: Jesus está olhando. E ele indignado: mas não estou vendo ninguém, quem é que está falando? Aí de repente a voz fala assim: Moisés. Aí ele pega a lanterna, passa em volta assim, ele olha, era um papagaio. Que gente que vai dar nome de papagaio de Moisés? Aí o papagaio responde: a mesma família, a mesma gente que dá o nome de Jesus para um Rottweiler, né? Então, amados, às vezes nós olhamos e pensamos, cresci com minha mãe e meu pai quando faziam uma besteira, assim: olha, Deus está vendo, Jesus está olhando. Só eu ou não? Vocês também aqui? Quem aqui também já ouviu isso aí? E nós temos essa tendência de pensarmos que os olhos do Senhor sobre nós é uma coisa ruim, é uma coisa que nos impede, é uma coisa que não é boa. Que os olhos de Deus sobre mim é como se fosse uma coisa que me impedisse de fazer o que eu quero. Como se fosse olhos de um pai que, se eu pisar na bola, já era. Quem teve pai assim, que não podia dar uma escapadinha, sabe como é que é, né? Mas nós sabemos, amados, que Jesus nos vê. Eu tenho vários versículos que eu separei aqui, até passei para o nosso irmão lá. Eu vou ler alguns deles. Hebreus 4,13, eu vou pular alguns, tá, mano? Por questão de tempo, mas eu vou pular alguns. Mas olha lá, Hebreus 4,13. Se você quiser abrir a Bíblia, fique à vontade, Vou dar um tempinho aí antes da gente começar a leitura, mas vai estar no telão também. Nós vemos que Deus não é um Deus longe, não é um Deus que está despreocupado com a sua criação. Ele também não criou o mundo, criou nós e deixou nós por nós mesmos.
para ver no que vai dar. Hebreus 4,13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Então aqui há uma atenção aqui, que nós precisamos tomar. Opa, Deus ele está atento à sua criação. Então há uma prestação de contas, há uma responsabilidade que é dada sobre cada um de nós, amém? E a Bíblia é clara sobre isso. Tudo está exposto. Nós não vamos poder dizer para Deus que nós não sabíamos ou não era bem assim, Senhor, mas veja bem, né? A gente não vai dar uma de migué com o Senhor, isso não tem como. Tudo está exposto, as nossas intenções estão expostas diante de Deus, a nossa vontade, tudo está exposto. Né? A nossa vida é como um livro aberto, né? E Deus sabe exatamente onde é que está escrito cada linha. Ele sabe citar e dar a referência de cada ponto. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Provérbios 5, 21. Diz assim: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus já está chegando mais perto, né? Ele examina os nossos passos. Ele conhece os nossos passos. Ele está atento aos nossos passos. Salmo 33, 13 e 14. Salmo 33, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Vá para o próximo capítulo, Salmo 34, versículo 15. De novo nós vemos sobre os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus de perto, Deus que está atento. E aqui há uma promessa para aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que andam em justiça, de que Deus está com os ouvidos atentos a cada um de nós. Segundo Crônicas 16, 9. Segunda Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha que tremendo. Os olhos do Senhor estão atentos a isso, a todos nós. Aí temos mais outros versículos, amados, que nós sabemos, né? Salmo 139, 16 fala que os olhos viram o meu embrião ainda antes de ter sido formado. Com Davi, quando Davi foi ungido profeta, rei, né, o pai de Davi, Jessé, trouxe todos os irmãos e deixou Davi no campo, porque ele era o mais novo, né, o mais insignificante, digamos assim. Se Deus escolheu alguém da minha família, certamente não foi ele, né? Mas aí Samuel, o profeta de Deus, fala assim: Deus não olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus conhece, amados, então não há dúvidas de que os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre você hoje. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Nós vemos que o olhar de Deus, ele também move o coração de Deus a fazer algo em favor do seu povo. O olhar de Deus ele não é um Deus que só vê tudo e está alheio a isso, não. O olhar dele sobre o seu povo também o move a fazer algo por ele. Êxodo capítulo 3, 7, quando o povo de Israel ainda era escravo lá no Egito, olha o que Deus fala: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Veja, Deus ele está vendo, ele está escutando, ele está ciente de tudo o que está acontecendo. E no versículo 8, ali seguindo a leitura, diz assim: por isso desci para livrá-los
das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Então, no versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios oprimem. Então, ou seja, Deus ele está atento, ouvindo, e Ele ouve o clamor, Ele age, Ele vem em direção ao seu povo para salvar e resgatar o seu povo, aleluia, glória a Deus, amados. Então nós vemos que Deus ele é um Deus que está sim interessado, preocupado com as nossas vidas. Ele é um Deus que age em favor do seu povo, Ele é um Deus que é movido de compaixão por nós. Se nós olharmos a própria história de Jesus Cristo, o próprio Evangelho conta essa história. Na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Por quê? Porque era necessário que alguém morresse por você, era necessário que alguém morresse por mim, para que eu pudesse ser salvo, era necessário que alguém levasse e carregasse os meus pecados, para que eu pudesse ser salvo. E foi isso que Deus fez, Ele viu o nosso clamor, e Ele ouve o nosso clamor até hoje. E nessa história de Zaqueu nós vemos claramente um Deus que olha para aqueles que vão e se achegam até Ele. Talvez você já ouviu a história de Zaqueu dezenas de vezes, ou várias vezes, ou já leu várias vezes também, já escutou várias pregações nessa história. Aqueles que participam das casas de paz e que são semeadores de paz, uma das lições da casa de paz é sobre a história de Zaqueu. Então é uma história que é conhecida. Eu lembro da história de Zaqueu já quando eu participava da escola bíblica dominical na igreja luterana, e aqueles flanelógrafos assim, e Zaqueu era um tampinha, baixinho, mas ele queria muito ver o Senhor Jesus Cristo, e por causa disso ele foi e rompeu com as suas limitações, a fim de que ele pudesse olhar, e os seus olhos pudessem estar no Senhor. Eu quero ver Jesus, não quero só escutar sobre Ele, eu quero olhar, eu quero ter esse prazer de ver o Senhor. E ele fez isso, e a história diz que ele correu, subiu numa árvore e esperou Jesus, mas quando Jesus passou por ali, essa frase para mim é muito tocante, é muito maravilhosa. Jesus olhou para cima. Então Zaqueu estava alto mesmo, Então Jesus ele olha para Zaqueu e ele fala: Zaqueu, desce depressa. Chama o nome de Zaqueu chama Zaqueu pelo seu próprio nome. E ele desce depressa ali, e a história continua, amados, até o versículo 10, mas nós vemos ali que Zaqueu, ele desceu rapidamente, ele desceu depressa, ele foi ter com Jesus, e Jesus falou assim: eu quero estar contigo na sua casa hoje à noite. E Zaqueu abre a sua casa, e a casa de Zaqueu é transformada, a vida de Zaqueu é transformada, e ele voluntariamente, ele abre mão, ele entrega, nós cantamos essa canção maravilhosa, tudo entregarei, e ele faz essa entrega ao Senhor: Senhor, todos aqueles que eu roubei, se eu tirei alguma coisa da vida de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu já não quero mais saber da minha vida, o que eu estou vivendo, o que eu experimentei até agora, porque eu experimentei algo melhor. O Salvador veio na minha casa, o Salvador entrou na minha vida, o Salvador olhou para mim e fez algo por mim, se interessou por mim. E assim é o Senhor para com a tua vida, meu irmão. O Senhor olha para nós, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a nossa necessidade, a sua necessidade, o Senhor sabe da tua aflição, o Senhor sabe da tua agonia, o Senhor sabe dos teus pedidos de oração, o Senhor sabe daquilo que você tem clamado, o Senhor conhece os propósitos que você tem colocado aqui, nesse propósito de projeto de vida para o ano 2025, o Senhor conhece cada sentença que você escreveu ali, cada frase, cada pedido que você colocou debaixo em cada categoria ali, o Senhor sabe antes mesmo de você escrever. O Senhor conhece o que você precisa, e Ele sabe o que você precisa, e Ele tem visto isso, e a palavra de Deus nos mostra que Deus ele está atento a essas coisas. Deus está atento a você. Nós precisamos olhar para Deus com esse desejo que Zaqueu teve de olhar para o Senhor. Ele rompeu com as suas limitações, ele não se acomodou,
Ele não ficou em casa sentado e falou assim: poxa vida, olha só, se Jesus quisesse que eu olhasse para ele quando ele passasse aqui por Jericó, ele teria me feito um cara alto, grandão, mas ele me fez baixinho, né? Ele não pensou assim. Às vezes nos acomodamos em nossas limitações, achando que os outros devem fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos, de buscarmos ao Senhor, de não aceitarmos, amados, não é nos revoltarmos com a vida, não é isso, mas não aceitarmos as condições se nós podemos fazer diferente. Às vezes conversamos com pessoas e como pastores damos atendimento a várias pessoas, e às vezes escutamos assim: eu não consigo abandonar isso, eu não consigo ser diferente, eu não consigo, mas nós podemos ser, em Cristo Jesus nós podemos ser. Nós somos pecadores, mas também somos transformados por Cristo Jesus, porque Ele morreu numa cruz por nós. E a vitória que Ele teve sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre qualquer força maligna nesse mundo, essa vitória também é nossa. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. A vitória de Jesus é para nós. Aquilo que Ele conquistou na cruz é para nós. Nós cantamos essa música, né? Tudo que Jesus... já peguei, já desafinei já. Misericórdia. Não. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Conhece essa música? É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Olha que tremendo. Nós cantamos isso. Mas nós precisamos tomar posse. O povo de Israel foi liberto da escravidão quando Deus veio e enviou um libertador, enviou Moisés como sendo esse mediador do povo. Mas eles precisaram marchar pelo deserto, eles precisaram entrar, atravessar o Jordão, marchar ao redor de Jericó e tomar posse da terra. Era necessário isso, e assim nós também precisamos tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Mas nós não estamos sozinhos, porque o olhar de Deus é sobre nós. Se você olhar comigo lá em Números, capítulo 6, versículo 24, que é a bênção sacerdotal, né? Que Moisés, o Senhor disse a Moisés, né, para dizer a Arão, a bênção araônica, ou a bênção sacerdotal, mas lá em Números 6, 24, nós temos essa bênção que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O olhar do Senhor sobre nós, o rosto voltado de Deus sobre nós, é a graça de Deus, é o favor de Deus sobre nós. Mas quando o rosto do Senhor não está voltado para nós, é o contrário disso, é a desgraça. Então muitas vezes, amados, não é porque Deus se afastou de nós, mas muitas vezes é porque nós não estamos olhando no rosto do Senhor, nós não estamos enxergando o Senhor, o nosso olhar não está voltado para o Senhor, para qualquer outra coisa, menos para Deus. Se você vê ali em Lucas capítulo 18, eu quero fazer essa comparação entre Zaqueu e o jovem rico, e eu já quero terminar para estarmos orando, porque Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite. Se tem algo que o Senhor tem pressionado em meu coração, amados, é sobre essa confiança nele, de entregar a Ele. Se nós vemos ali em Lucas capítulo 18, versículo 18, fala que um certo homem importante veio até Jesus Cristo e perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta tremenda. Que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus já vai direto, né, como uma resposta para ele, fala assim: por que você me chama de bom?
Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E olha a resposta dele no versículo 21, a tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Olha só, amados, quando nós lemos nessa história, nós vemos que é uma pergunta tão importante, né? Uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Se você ainda não fez, você precisa fazer essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Porque essa vida é passageira, nós sabemos disso, não é verdade? O que farei para herdar a vida eterna? E se Jesus respondesse para você: falta ainda uma coisa? Eu refletia sobre esse texto e eu pensava assim comigo: meu Deus, se eu acho que Jesus vier para mim assim, ele vai dizer assim: ó, falta, tá aqui, ó, o que está faltando. Se Jesus falasse para mim que falta uma coisinha só, eu ia ficar feliz da vida. Amém? Ou tem mais alguém aí que vai receber uma lista grande? Mas, amados, não é verdade? Se Jesus chegasse para mim e falasse assim: ó, Udo, falta só uma coisa, eu ia ficar feliz da vida. Fala logo, Senhor, o que é? Pronto, já vou acertar isso aqui, já fico de bem para o resto da vida, né? Mas essa uma coisa era exatamente aquilo que o pastor falou sobre ídolo do coração: confiança, dependência. Ele estava confiando para a salvação naquilo que ele sempre fez, mas não no Senhor. Quando ele veio para falar com Jesus, ele viu Jesus, Jesus viu ele, Jesus deu atenção dele para esse jovem rico. Mas o coração dele não estava no Senhor, o desejo dele não era o Senhor, o desejo dele era que Jesus validasse a vida dele, validasse aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia. Mas quando Jesus fala para ele: falta uma coisa só, ele deu um passo para trás e fala assim: não. E ao ouvir isso, o versículo 23, tem uma frase que é aterrorizante, amados. Ele ficou triste porque era muito rico. É possível alguém se encontrar com o Senhor e não ser salvo? É possível. Esse jovem aqui, ele veio de encontro com o Senhor, falou com o Senhor. Jesus respondeu a ele, disse a ele o que ele precisava fazer, expôs o coração dele, como ninguém poderia ter exposto. E ele ficou triste depois de ter encontrado o Senhor, porque o foco dele não era em servir a Cristo realmente. Ele queria ser validado, ele queria que Jesus batesse nas costas dele e falasse assim: realmente, eu sou bom, mas você também é bom, você cumpre todos os meus mandamentos, você é um israelita que deve ser um exemplo para todos. Não, Jesus vai direto no ponto que ele precisa ser transformado. Já com Zaqueu nós vemos uma história diferente. Zaqueu foi ver Jesus, Jesus olhou para ele, e Jesus fala assim: desce depressa, Zaqueu, porque eu quero ficar na tua casa ainda hoje. Zaqueu não se importou com mais nada. O que ele era como publicano já não tinha valor mais nenhum, porque ele teve um encontro com o Salvador. E é isso que nós precisamos ter. Às vezes buscamos tanto o Senhor, igreja, mas nós não estamos dispostos a entregar, nós estamos dispostos a confiar. Quando nós fazemos um projeto, que ele cresça, nós estamos dispostos realmente que ele cresça em nossas vidas, que nossa vontade diminua? Se Jesus crescer e ele começar a dizer: ó, falta uma coisinha aqui, o dó, falta ainda uma coisinha, será que nós vamos estar dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a abraçar, a receber os planos que Jesus tem para nós? Ou nós queremos que ele valide somente aquilo que nós queremos e nós desejamos para nossas vidas? Que ele cresça,
que Ele seja maior em nós, que Ele seja maior a ponto de que as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres possam refletir a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, é a Jesus que nós estamos servindo, é a Deus que nós estamos servindo, o Criador de todas as coisas. Não estamos indo atrás de homem, não estamos indo atrás de promessas humanas, de alguém que nos promete bênçãos, não, estamos indo atrás de um Deus que criou tudo isso que você vê, e que governa tudo isso que você vê, e que conhece e está atento a todas as coisas que acontecem neste mundo e com a sua vida. E Ele diz: segue-me, Ele diz: vem, Ele diz: desce depressa, confie em mim, não espere para amanhã, não deixe para amanhã, venha depressa, confie, entregue-se, lance-se a mim, porque eu hoje quero hospedar na sua casa, hoje eu quero fazer parte da sua vida, hoje eu quero trazer transformação ao seu coração. É hoje, não é amanhã. Pensamos muitas vezes no ontem, ou às vezes perdemos muito tempo no amanhã, mas hoje é a oportunidade de Deus trazer transformação, hoje, nesse momento. Quando Deus Ele nos encontra, e quando nós viemos ao Senhor com o nosso coração correto, amados, Deus Ele não rejeita. A Bíblia diz que um coração contrito o Senhor não rejeita. Zaqueu queria transformação, Jesus não rejeitou ele. O jovem rico não quis, não foi nem Jesus que o rejeitou, foi ele mesmo que rejeitou aquela uma coisa que Jesus pediu para ele. Como é que nós temos vivido as nossas vidas, amados? Como nós temos seguido a Jesus? Gênesis capítulo 16, versículo 3. Eu quero concluir, amados, para que a gente possa estar respondendo a essa mensagem ao Senhor. 16, capítulo 16, Gênesis, versículo 13. Quando Agar, a serva de Abrão, Sara não podia, Sarai, ainda não podia ter filho, ela entregou a serva dela para dar um filho a Abraão, e essa serva então fica grávida, e a serva começa a desprezar a senhora, e aí ela é enviada para longe, ela foge, mas um anjo do Senhor vem até ela, e no versículo 13, depois de Deus ter falado a ela, para ela voltar, ela responde assim do Senhor: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Algumas traduções falam: aqui neste lugar eu vi o Deus que me vê. João capítulo 1, vá lá para João capítulo 1, versículo 48. Quando Jesus ele chama a Natanael, e no versículo 47 de João 1 diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Há várias conjecturas do que pode ser essa figueira, que Natanael ficava ou estava. Se era um lugar secreto onde somente algo
que ele sabia que acontecia ali, se era um lugar que ele escondia alguma coisa, ou se era um lugar que ele realmente falava com Deus, de intimidade com o Senhor. Mas o fato é que Deus viu ele ali naquele lugar. E por causa disso Natanael creu, porque era um lugar especial. Irmãos, e o que eu quero deixar para você nessa noite é que Deus, Ele vê a sua situação, Ele vê a sua vida, Ele sabe exatamente como você está. E como Agar falou, né? Teria eu visto aquele que me vê? Nós precisamos olhar para os olhos daquele que nos vê. Nós precisamos ter o nosso rosto voltado para aquele que nos vê. Salmo 34, versículo 6, que foi o tema do nosso encontro com Deus, versículo 5, diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Então aqueles que olham para o Senhor estão com os rostos ardentes, alegres, felizes. Por quê? Porque o olhar está naquele que conhece todas as coisas, o olhar está no pastor que provê, o olhar está no Senhor que perdoa, que restaura, que transforma, sobre aquele que tem poder sobre todas as coisas nessa terra, aleluia, e sobre toda a eternidade. Aonde está o teu olhar? Teu olhar está nas coisas deste mundo, te prendendo, te trazendo tristeza, ou ao contrário, o teu olhar está sendo fortalecido pela palavra do Senhor, pela presença de Deus, se alegrando, porque as promessas de Deus são para você também. Qual é a tua resposta perante esse Deus que hoje olha para você e te chama pelo teu nome? Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Esse é o convite de Jesus para você hoje. Desce depressa, saia depressa desse seu lugar, porque hoje eu quero voltar para a sua casa contigo. Aleluia. Se coloque de pé, igreja.